Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor. Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A Polícia Civil investiga o caso de um corpo que foi encontrado no bairro Nova Germânia, em Juiz de Fora. Ainda não há informações sobre o sexo e a idade da vítima. O corpo encontrado no último domingo, em estado avançado de decomposição, foi encaminhado para a antropologia forense em Belo Horizonte. Antes de serem levados para a capital mineira, os restos mortais foram submetidos a um primeiro exame que foi realizado por um médico legista do Instituto Médico Legal de Juiz de Fora. Porém, após a análise, não foi possível identificar o sexo e nem a idade da vítima, que, de acordo com a Polícia Civil, seria de um bebê. A polícia foi acionada, compareceu ao local, bem como acionou a perícia, o perito esteve no local também. A causa da morte também ainda é desconhecida. Os restos mortais desse bebê foram encaminhados ao IML e, em um primeiro momento, o médico legista que analisou, que fez o exame nesse corpo, informou que não era possível dar maiores informações acerca da idade, se havia sido um neném que foi um aborto ou se nasceu e foi abandonado no local. Não dá para precisar a idade da criança, em razão do estado avançado de decomposição do corpo. De acordo com informações da Polícia Civil, teria sido aqui nesse local de difícil acesso, que faz divisa entre os bairros Nova Germânia e Borboleta, em Juiz de Fora, que crianças estariam brincando quando se depararam com os restos mortais. Elas então procuraram pelos pais, que acionaram a polícia e informaram sobre o caso. A delegada responsável pelo caso destaca a importância da população na prestação de informações que possam auxiliar a Polícia Civil quanto às investigações. A gente pede à população que se sensibilize e, caso tenha alguma informação de alguma mulher que estava grávida e apareceu não grávida, sem ter sido hospitalizada, enfim, que dê essa informação através do 181, que é de forma anônima pelo telefone, ou mesmo compareça aqui à Delegacia Especializada de Homicídios, que a gente vai atender com todo sigilo, com toda a cautela, e qualquer informação dessa natureza é muito importante para a investigação, uma vez que maiores informações acerca dos restos mortais a gente só vai ter quando vier essa perícia de Belo Horizonte. A Polícia Civil informa que, caso você tenha qualquer informação sobre esse caso, você pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou comparecer à Delegacia Especializada em Homicídios, que fica no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. Esse caso é que segue sendo investigado e, segundo a delegada, só vai poder ser melhor elucidado depois que vier o laudo do IML de Belo Horizonte. Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado no bairro Sagrado Coração, em Juiz de Fora. De acordo com o registro da ocorrência, o rapaz foi atingido por 3 tiros. Ele chegou a ser encaminhado ao HPS. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem usava uma tornozeleira eletrônica. Os suspeitos não foram localizados. E um jovem de 20 anos foi preso com drogas no carro da Prefeitura de Rio Novo, na MG 353, em Juiz de Fora. De acordo com o registro da ocorrência, os policiais encontraram tabletes de maconha amarrados na cintura do rapaz e também porções de haxixe no bolso da bermuda dele. O jovem contou que comprou as drogas no Parque Alfield, em Juiz de Fora, no valor de R$ 60.
Ainda segundo o relato do suspeito para a polícia, a intenção dele era vender as drogas para os amigos em Rio Novo. O rapaz foi preso e encaminhado à delegacia. O carro da Prefeitura de Rio Novo foi apreendido porque estava com licenciamento de 2023 e com 9 multas atrasadas. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Rio Novo, mas até o fechamento dessa edição não teve retorno. E seguem foragidos os 5 presos que fugiram da penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou os crimes pelos quais eles estavam cumprindo pena. Thales Davi Martins Lidório, de 24 anos, foi condenado na comarca de Viçosa por tráfico e uso de drogas. Fábio Nogueira Rodrigues, de 41 anos, respondeu pelo mesmo crime. Ele tem 6 processos pela comarca de Belo Horizonte. Yuri de Castro Souza, de 22 anos, e Antônio Marcos dos Santos, de 36, têm um processo cada por associação para produção e tráfico. O processo de Yuri foi realizado na comarca de Ubá e o de Antônio Marcos pela comarca de Leopoldina. Já Patrick Amaral dos Santos, de 23 anos, tem processos por roubo pela comarca de Ubá. As informações são do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os 5 presos fugiram nesta segunda-feira da penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, os detentos cerraram a grade e conseguiram sair da penitenciária. Qualquer informação sobre os fugitivos, você também pode denunciar pelo 181. E hoje o prefeito reeleito de Visconde do Rio Branco, Fabinho Antonucci, do Republicanos, esteve aqui na sede da TV Alterosa, onde concedeu uma entrevista ao vivo. Vamos acompanhar um trecho. Desenvolvimento econômico, como eu venho da iniciativa privada, sempre foi uma bandeira muito forte nossa. Nós criamos casa do empreendedor, a gente é o maior gerador de emprego e renda da Zona da Mata, proporcionalmente superiores às cidades maiores, como o próprio Juiz de Fora e Ubá. Então, essa é a grande questão. Agora, no fim do mandato, antes das eleições, nós conseguimos resolver um problema antigo lá de um parque industrial que foi abandonado, já foi prometido e ninguém resolvia. Nós resolvemos 1 milhão de metros quadrados. A gente deve começar esse investimento agora. A gente espera atrair 3 mil empregos diretos e na divisa com São Geraldo, que é um município vizinho. E outro ponto que eu acho que a gente avançou muito foi a educação. Hoje o Visconde do Rio Branco tem educação bilíngue, robótica em todas as salas de aula. Nós temos um investimento histórico aí em aumento salarial, daí quase 60% de aumento de reajuste salarial para professor. E o que fica, então, a infraestrutura da educação, pegamos pandemia, estamos construindo uma creche nova agora. Eu acredito que, para o futuro, o que vai ficar é um aprofundamento na qualidade do processo pedagógico. Nós já evoluímos IDEB em relação ao que eu peguei, mas a minha ideia agora é criar um centro de capacitação e de acompanhamento psicopedagógico dos alunos para que a gente consiga colocar Visconde do Rio Branco aí no top 10 de Minas Gerais na educação. Uhum. E o senhor lançou um plano participativo para envolver os cidadãos na criação de um plano de governo que atenda às necessidades da comunidade, nesse plano, o senhor já acompanhou, já viu o que os moradores de Visconde do Rio Branco consideram os principais problemas enfrentados e quais as mudanças desejadas para os próximos anos? O senhor já fez essa análise? Já, na verdade, desde quando eu assumi o mandato, a gente criou um projeto que chama Prefeitura Itinerante, com orçamento, a ideia de orçamento participativo junto. Então, a gente sempre fizemos 15 eventos desses, onde a gente leva as estruturas mais móveis da prefeitura, como o CRAS social, alguma parte até de medir pressão, outras atividades da saúde, da educação, e lá a gente colhe a maior parte das reivindicações, E, além disso, a gente melhorou muito o acesso à ouvidoria municipal. Hoje eu tenho uma van itinerante também, que leva atendimento médico e direitos sociais para a comunidade. Então, eu sempre fui um prefeito que não me preocupei apenas com o processo de gestão, mas também com o processo político, não digo nem político partidário, mas político no sentido de estar presente nas comunidades, ouvindo a população. As maiores reivindicações são sempre a saúde, que a gente dobrou o investimento, aumentamos mutirões de catarata, mas ainda tem muita necessidade da gente buscar novas parcerias e tentar resolver um problema que, na minha opinião, é a omissão do governo federal e do governo estadual.
porque sobra tudo para o município, mas o município é responsável pela atenção primária, né? E no mais, a questão da segurança que chega, que também é uma responsabilidade do Estado, mas que chega cada dia mais na nossa porta, né? Nós aumentamos os convênios com a Polícia Civil e Militar. A Polícia Civil nós criamos uma Casa da Mulher, principalmente no combate aos crimes de violência doméstica, com um psicólogo e funcionários. Hoje, pra você ter noção, a gente cede 10 funcionários do município para a Polícia Civil. A Polícia Civil e Militar não anda sem o município. É o município que banca toda a gasolina e tal. Estamos acabando de construir, já aportei mais de R$100 mil num alojamento para a Polícia Militar, principalmente para os grupos de operações especiais. Nós implantamos um sistema que ficou conhecido em vários lugares como Olho Vivo, mas lá a gente faz um aluguel de câmeras, um sistema super moderno. Hoje a gente tem 80 câmeras espalhadas pela cidade. 4 dessas são leitoras de placa, ligados no sistema Helios e Cortex, que garante à polícia um cercamento eletrônico. Então nós temos que avançar mais ainda, principalmente nas leitoras de placa. E, além disso, criamos o CONCEP comunitário, que repassa hoje aproximadamente 100 mil por ano. E a expectativa para 2025 é a criação da Guarda Municipal. Amanhã o Alterosa Alerta recebe ao vivo a prefeita reeleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. Um carro bateu em um trator ontem à noite na BR-356, na altura de Pratinha, em Eugenópolis. O carro estava no sentido Muriaé para Eugenópolis quando encontrou o trator saindo de uma estrada paralela tentando atravessar a rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro não conseguiu desviar e bateu no veículo. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro teria pegado uma carona para receber atendimento médico em Muriaé antes da chegada dos militares. O condutor do trator não se feriu. A rodovia ficou parcialmente interditada sob o sistema de pare-siga, mas já foi liberada. A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência. E morreu hoje a criança de 2 anos que estava internada na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça estava no carro que se acidentou na Serra do Bandeirantes na noite de domingo. A irmã dele, de 9 anos, permanece internada em estado grave. As crianças estavam com os pais e uma outra irmã em um carro de aplicativo que foi atingido por um outro veículo que invadiu a contramão e que era dirigido por uma mulher que, segundo a polícia, estava com sintomas de embriaguez. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Ainda de acordo com as investigações policiais, foram recolhidas imagens da motorista em uma festa antes do acidente. Testemunhas também devem ser chamadas. Temos 2 vítimas internadas em estado grave, 2 crianças. Agora, com a portaria instaurada, nós pedimos nesta data uma ordem de serviço para ver aonde a condutora do veículo, que provavelmente causou o acidente, estava, que seria uma festa no bairro Aeroporto, ver se no local tem filmagens para ver se ela estava fazendo uso de bebida alcoólica ou não, certo? Vamos ouvir os policiais militares com a intenção deles relatarem se ela, quando atendida do atendimento à ocorrência, ela apresentava algum sinal de embriaguez, uma vez que o laudo feito posteriormente pela medicina legal não foi conclusivo. Então, sendo assim, o Código de Trânsito Brasileiro ele admite a prova testemunhal, né, e demais elementos de provas para configurar a embriaguez ou uso de substâncias psicoativas. E nós vamos também ouvir as pessoas que estavam nos veículos que foram vítimas e também nova oitiva da condutora para especificar maiores detalhes, uma vez foi colhida no momento do acidente e nós queremos detalhar esse depoimento. Então, a diligência segue no sentido de também pedir a perícia de local do acidente para comprovar de quem realmente foi a culpa na colisão frontal dos veículos. Que tristeza, né? Nossos sentimentos, a família, a gente torce agora pela recuperação da criança de 9 anos. A Universidade Federal de Juiz de Fora está utilizando um ônibus com combustível sustentável que utiliza 30% de biodiesel produzido pela própria instituição. O combustível é feito por meio do óleo de cozinha reaproveitado. Gabriel é motorista do veículo e afirma que sentiu melhoras significativas na autonomia e diminuição da poluição. Desde o início desse projeto, a gente vem percebendo que o carro ganhou um pouco mais de autonomia e até a potência do carro melhorou um pouco.
O funcionamento desse ônibus é todo produzido pelo sistema adotado pela universidade. Aqui nesse laboratório nós temos de um lado óleo e do outro, além do óleo de cozinha, temos a produção de biocombustível, que é feito por esta máquina que vocês estão vendo. Ela consegue produzir até 3.000 litros por dia e fica exatamente, olha, desta forma. Além disso, ela pode chegar até 100.000 litros produzidos por mês. Professor, explica pra gente sobre esse trabalho, como ele funciona. Esse trabalho funciona de uma forma muito simples, porque você pode pegar o óleo de cozinha usado, você transforma no biodiesel, que é parecido com o diesel, só que ele é menos poluente, e você utiliza de preferência, no caso do nosso projeto, na própria cidade. O uso do óleo de cozinha para a produção de biodiesel traz também outras possibilidades econômicas. É possível vender o óleo utilizado em casa para as empresas produtoras e garantir uma economia mais sustentável. O sistema já é uma realidade. A Universidade Federal de Juiz de Fora prevê ainda parcerias com o setor privado para ampliação do serviço. O valor desse combustível ele é agregado à parte econômica, social, ambiental. Ambiental porque você está deixando de jogar esse óleo na pia, nos rios, deixando de poluir. O social porque você pode, ao longo do tempo, monetizar as pessoas que podem recolher esse óleo e trazer até a usina. E o econômico não precisa dizer, né? Porque quanto mais biodiesel a gente produzir, menos o diesel fóssil o Brasil vai importar. Então, você tem toda a cadeia social, econômica e ambiental em cima desse biodiesel. No dia 8 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei do Combustível do Futuro, que traz uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. A norma cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel. Os investimentos são 260 bilhões de reais. E com isso, hoje você tem respaldo jurídico para você aumentar a concentração de biodiesel no diesel fóssil. Estamos hoje com 15%. Pela lei agora, a gente já tem definido que vai ser 15% já no ano que vem. E aí existem metas para chegar em 2030 a 20%. E olha que nós estamos fazendo um teste com 30% nesse ônibus da universidade e a gente tem uma grande novidade que é o nosso projeto que já foi assinado pelo CRIT, pela universidade, com uma transportadora que é a Ibor, que fica a 1 quilômetro daqui. E aí a gente vai fornecer o B100, 100% de biodiesel. Não é mais uma mistura de 30% no fóssil, agora é 100%. A Ibor adquiriu esse caminhão da Scania. Em dezembro ele vai estar aí e a gente vai poder fazer a evolução desse projeto. O grande passo para a gente estar usando somente o biodiesel. Quem andou no ônibus ou ficou sabendo da novidade, gostou da proposta. Eu acho bem bacana, até para trazer recurso mesmo para a faculdade, né? Não só também para desafogar, né, a questão ambiental, que, né, a poluição e tudo mais, mas trazer recursos para a gente. Eu acho que é inovador, né, porque o que geralmente a gente vê é um gasto maior, né, no combustível, e isso acarreta no meio ambiental de uma forma prejudicial, né. Acho que isso é muito interessante. Biocombustível é realmente uma coisa mais saudável, né, para o meio ambiente do que um combustível normal, de petróleo, esse tipo de coisa. Reutilização, né, dos lixos que a gente produz, acho que é muito importante para o meio ambiente, acho que tem um valor muito bom. É uma coisa que engrandece a UFJF, né? Engrandece seus professores. Bacana. Uma boa noite para você. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Venha estudar com quem mais aprova. Venha para o Sirius. O próximo aprovado pode ser você. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor.